Bora lá, mais uma. Olha só, as formas verbais dizem e afirma foram empregadas com o mesmo objetivo, fazer referência às palavras de um interlocutor. Cara, esse comando da questão aqui, ele deixou assim, o candidato na hora de realizar a prova, vem cá, o que esse cara quer na prova realmente? O que essa pessoa quer? O que essa questão quer aqui? As formas verbais dizem e afirma foram empregadas com o mesmo objetivo. Opa, qual é esse objetivo? Fazer referência às palavras de um interlocutor. Poxa, se ele colocasse, ó, fazer referência às ideias do interlocutor, né, às informações do interlocutor, alguma coisa nesse sentido, poxa, daria sim, tranquilo. Mas como ela falou, fazer referência às palavras de interlocutor, essa expressão, fazer referência às palavras, dá uma ideia de literalidade, a citação direta, o discurso direto. E essa foi a intenção da banca. Que o candidato percebesse que quando ele falou fazer referência às palavras do interlocutor, às palavras de alguém, tá legal? Então é isso que ela queria que você observasse. Então vamos pegar aqui o verbo dizem, tá? E vamos pegar aqui primeiro o verbo afirma. Porque aqui você enxerga muito bem o discurso direto. A literalidade daquilo que falou um especialista, o Frank fulano de tal. Beleza? Então ele falou o seguinte, olha, o crime é mais situacional do que se pensa, inclusive homicídios. Com a patrulha policial, pessoas que iam cometer crimes simplesmente foram fazer outra coisa, afirma o fulano de tal. Então o emprego do verbo afirma aqui é um verbo de elocução, um verbo de sende. E ele faz com que nós entendamos que aquilo que está entre aspas conserva as palavras integralmente, conserva integralmente as palavras utilizadas pelo especialista, o Frank fulano de tal. Beleza? Ok, então isso aqui eu tenho certeza que é uma citação direta, que é um discurso direto, tá legal? E aqui se preservou a literalidade daquilo que se afirma, daquilo que afirma o outro especialista. Tudo bem? O interlocutor. Ok, mas nesse daqui, vamos pegar daqui, ó. Tá? Vamos pegar daqui, ó. Uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Nova York ficou conhecida como janelas quebradas e previu o combate a crimes pequenos e a prevenção do vandalismo, para impedir uma espiral de violência que levasse a crimes mais graves. Para alguns observadores, entretanto, o modelo da janela quebrada foi superestimado. Para alguns observadores, esse modelo ficou superestimado e ele explica. Por que ficou superestimado? O mais importante foi identificar focos de criminalidade para concentrar ali a ação preventiva. O mais importante, dizem, segundo os argumentos desses observadores, segundo os argumentos dele, aí o que acontece nesse caso? Como não há aspas, a gente não tem certeza se o autor utilizou a literalidade do que afirmaram alguns observadores. E foram vários os observadores. Significa o quê? Que ele fez uma junção daquela ideia desses observadores. Concorda comigo? Então, nesse caso, não dá para falar que afirmam, faz referência às palavras dos observadores. Isso foi algum documento assinado por todos os observadores e aí é só um discurso para todos? Concorda comigo? Então, olha só, o contexto me permite entender que dizem não faz parte aí, né? Não faz parte aí de uma citação com a integralidade das palavras dos observadores. Como acontece no comando da questão, que ela fala assim, ó, fazer referência às palavras de um interlocutor. Então, a esses observadores aqui, eu não posso dizer que essas palavras aqui, ó, o mais importante foi identificar focos de criminalidade para concentrar ali a ação preventiva. Eu não posso falar que é a literalidade do que afirmaram os observadores. São vários, cada um foi dando uma ideia. Foi colocando, poderiam querer dizer a mesma coisa, mas não utilizaram as mesmas palavras. Concorda comigo? Então, por falta das aspas, eu não posso dar segurança, né, de que efetivamente isso daqui conservou as palavras dos observadores. É por isso que a gente nota que está errada a afirmação. O segundo tem aspas, realmente faz referência às palavras de um interlocutor. Mas do primeiro, o que a gente diz, né, dizem aqui, é uma expressão que a gente diz que é uma expressão intercalada, uma expressão suspensa, é um comentário à parte do autor.
beleza? Esse comentário à parte do autor, ele aponta a ideia discutida pelos observadores, correto? Então, olha só, para alguns observadores, na visão deles, o modelo foi superestimado. O mais importante, dizem, foi identificar focos de criminalidade para concentrar ali a ação preventiva. Isto é, eles então, o mais importante para eles foi identificar focos de criminalidade. O mais importante para eles foi isso, Mas isso não quer dizer que eles utilizaram especificamente as palavras. O mais importante foi identificar focos de criminalidade. Mas, quando eu pego esse dizem aqui, é o quê? Ó, dizem eles. Né? Como eu posso dizer, ó, as pessoas dizem, né? Como que as pessoas dizem? Então eu faço a minha interpretação do que normalmente as pessoas dizem. Isso não é o discurso direto. Concorda comigo? Então a gente entende aqui o comentário à parte do autor. Beleza? Essa é a ideia da oração intercalada ou informação suspensa, beleza? Que ela não tem relação sintática com o restante dos termos. Por isso ela está entre vírgulas, podendo estar entre parênteses, podendo estar também entre travessões, beleza? Assim, a gente nota que houve erro. Por quê? O segundo faz referência às palavras específicas do interlocutor, mas o primeiro não. Só foi por isso. Aí a gente vai ao argumento da banca, né? A justificativa da banca. Então vamos lá. Apenas a forma verbal afirma, aqui está, foi empregada para fazer referência às palavras de um interlocutor, porque aí é o discurso direto e tal, que aparecem, tá? Aqui foi um erro de digitação também, tá? Ó, que aparecem no texto entre aspas, beleza? Sim. Aí realmente é o discurso direto, tá tranquilo. A forma verbal dizem compõe uma oração justaposta. Oração justaposta, moçada, é a mesma coisa de oração intercalada, tá? Comentário à parte do autor, expressão parentética, é a mesma coisa, dá a ideia suspensa do comentário do autor. Basicamente é isso, tá legal? Só que, na hora de a banca explicar isso, a explicação dela foi lá ideal. Por quê? Normalmente, uma oração justaposta, ela realmente tem o objetivo de fazer um esclarecimento, de explicar uma afirmação anterior. Ela realmente tem essa intenção, tá? Uma oração justaposta, uma oração intercalada, um comentário à parte do autor, muitas vezes tem essa intenção mesmo, de explicar. Só que aqui, afirma não, qual foi? Dizem não está explicando nada. Dizem é apenas um comentário à parte do autor. Chamando a atenção, olha, que essa ideia aqui é dos observadores, viu? Dizem eles isso aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele colocou num período a ideia que ele abstraiu. Ele entendeu essa ideia dos observadores, ó, isso aqui não é recurso meu não, é dos observadores. Só que ele não colocou isso literal. Foi o entendimento que ele teve, ele transpôs e colocou aqui apenas num período. Tá? Basicamente é isso, tá? Então, nesse caso, a banca colocou a forma verbal diz e compõe uma oração justaposta, sim, cujo objetivo é fazer um esclarecimento a respeito do que se afirma no período, em referência a alguns observadores. Ora, moçada, isso daqui não explica nada. Dizem não explica nada. Dizem, na realidade, apenas aponta o que o autor interpretou da ideia dos observadores, só isso. Ele apenas tira a responsabilidade, né, ó, a responsabilidade dele de ter falado isso. Ele coloca, ó, isso aqui eu interpretei de quem? Dos observadores, viu? É isso, tá legal? Então, a gente aqui até coloca para você o que seria o ideal, tá? A forma dizem, compõe uma oração justaposta assim. E qual é o objetivo da oração justaposta nesse caso? O objetivo dela é fazer um apontamento a respeito do ponto de vista de alguns observadores. Ele faz um apontamento, ó, quem pensou isso foram os observadores, tá legal? Esse período aqui não é meu, não, tá? Esse período aqui é apenas uma interpretação que eu fiz daquilo que eles disseram, só isso. Então não houve literalidade, mas ele mantém a responsabilidade por aquela informação dos observadores. Show de bola? É basicamente essa ideia, tá? Então aqui também, ó, a gente colocar aí o aparecem, não aparecem.